Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 16 de março de 2021, estamos começando aí o nosso episódio número 101. Como eu tava brincando, agora, antes do 100 era só pra gente treinar, só pra gente aquecer, né? Então agora estamos começando com tudo aí depois do 100. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. E o tema de hoje é um tema, claro, que eu quero trazer com amor e humor, como sempre, e energia. Mas o tema é desperte o seu bebê interior. Eu vou falar sobre 5 atitudes relacionadas à autoconfiança, que é como se a gente já nascesse sabendo, nascesse fazendo. E é só a gente reparar nos bebês por aí, bebês que a gente foi, bebês talvez que você tem aí na sua convivência. E às vezes a gente vai deixando elas de lado, às vezes a gente não vai mais praticando. E o que eu quero trazer aqui, é claro, com toda a licença, né, da gente trabalhar esse tema, mas com pontos importantes aqui de reflexão. E, na verdade, eu falei que vou passar 5, mas como a gente sempre faz sempre deseja e exercita o over-delivering, quer entregar mais, na verdade eu vou falar sobre os 6, sobre essas 6 atitudes. Às vezes uma está bem relacionada à outra, e quem sabe a gente não vai fazendo igual aquele outro dia, de cada um se dando umas notinhas aí para cada uma dessas atitudes, de como é que tá no momento atual. Então quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, dar uma boa noite aqui geral, pra gente ir começando com tudo. O tema ficou grande, eu não sei se vai caber aqui, mas eu vou tentar fixar já aqui o comentário, vamos ver se vai caber. Acho que coube sim. Bom, deixa eu dar um oi geral. Oi, Loiva, boa noite, tudo jóia? Oi, André, Justina, Miriam, tudo bom? Cadu. Velmo Damaro, né? Velmo Damaro, boa noite, tudo jóia? Maiti, Geraldo, como é que vocês estão? Alice, tudo jóia? Fabrício, Edna. Essa semana, inclusive, a gente vai ter um monte de coisa, um monte de novidade, um monte de participação especial aí, então tô muito animado. Tudo bom, Fabiane, Martins? Se quiserem já ir falando, de repente até da onde vocês estão falando também, pra gente ir se conectando aqui. Oi, Miriam. Mas vamos começar, começando, né? E aí, como eu falei, até com uma licença, sei lá como a gente pode falar, uma licença poética aqui, para a gente trazer algumas analogias, algumas reflexões para a nossa vida e principalmente, claro, se é o nosso Fala Ansiedade, para auxiliar a gente no equilíbrio da nossa ansiedade. E essa semana está sendo muito dedicada também a questões relacionadas à autoestima, que, a meu ver, estão muito conectadas com a ansiedade. E é sempre importante a gente, se a gente quer realmente tratar a nossa ansiedade, se ela está no nível de adoecimento, para mim é primordial que a gente cuide da nossa autoestima, como é que anda a estima de nós mesmos. Inclusive a gente até vai poder, é provável que a gente até tenha uma discussão essa semana aí sobre até o nome autoestima, vamos ver aí, tem uma participação especial aí que é provável que contribua com a gente essa semana também. Mas por que essa licença poética? Porque eu tô querendo trazer aqui uma reflexão, é claro, que a gente vê nos bebês. E se tem uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho como psicólogo, como terapeuta, me vejo como um facilitador não de trazer uma coisa muito maluca, muito diferente de fora, mas às vezes despertar algo que já existe em cada um de nós, né? Despertar uma força, uma capacidade de superação, resgatar uma autoestima, resgatar uma confiança, né? E eu acho que essa, talvez para mim, é a parte mais legal. E quando eu trago, então, nessa brincadeira de desperte o bebê interior, né? É quase como se a gente fosse perceber coisas que a gente já nasceu sabendo, como eu falei, né? E talvez faça parte a gente voltar a exercitar. É claro que no desenvolvimento, e aí não é aqui uma teoria sobre desenvolvimento infantil, mas é uma percepção aqui da nossa vida e para gerar uma reflexão, para gerar insights aqui
em vocês e em todos nós aqui, e eu espero que a gente possa, talvez quem esteja acompanhando aqui ao vivo e compartilhando, inclusive, para a gente ir construindo aqui junto. E é claro que eu quero desejar tudo de melhor, dar boa noite, bom dia, boa madrugada. Se você está vendo, ouvindo isso aqui em outra rede social, que talvez não aqui no Instagram, no meu Pedro Costa _ fala ansiedade, se estiver ouvindo aí algum aplicativo de música, de podcast, então tudo de melhor para você também. Mas vale a pena já separar aí um papel, uma caneta, porque são atitudes importantes aí que se eu falar e você não anotar, talvez você estiver podendo anotar, eu acho que vale a pena anotar. E a gente pode ir até fazendo aqui uma pontuaçãozinha, como a gente fez no outro dia, para avaliar talvez em quais desses pontos que eu posso melhorar, quais desses pontos que talvez eu tenha margem para melhorar. E aí, talvez trabalhando a minha autoconfiança, eu acredito que a gente trabalha esses 2 pontos importantes, que é o equilíbrio da nossa ansiedade e o resgate da nossa autoestima. E quando a gente fala resgate da autoestima, já traz em si a ideia de que não é algo que eu tenha que construir, mas é algo que eu preciso talvez resgatar. Outro dia eu vi uma pessoa comentando que a gente não nasce com uma boa autoestima, e talvez o que eu tô querendo advogar aqui é o contrário. Talvez a gente já nasça com uma boa autoestima, dependendo do que a gente considere autoestima, mas talvez um senso de confiança, de perseverança, e esses são alguns pontos que a gente vai trazer aqui hoje, beleza? Então vamos lá. Legal. Luiva, tudo bom? Martins de Nova Russas, Ceará, que legal. Justina, Rinaldo, tudo bom? Fabrício de Bebedouro, São Paulo. Oi, Michele, boa noite. Elieda, legal. O Amaro, né? Amaro trabalha na saúde, que legal, Amaro. É a Xelinha, né? De Simões Filho, na Bahia. Que beleza. Eu acho sempre muito legal aqui, cada um no seu canto aí, né? Do Brasil. E a gente aqui. Bom, gente, primeira atitude, se você já tiver aí... valeu, Gregório, adoro seus conselhos, seu Marco. Imagina, obrigado, valeu, tamo juntos aí, tamo juntos. Prepare papel e caneta aí. A Neide de Sobral do Ceará também, né? Prepare papel e caneta aí, que eu já vou começar com o primeiro... Que primeira atitude é essa? Talvez que revela um certo grau de autoconfiança, se a gente for falar assim. E é claro, como eu já disse, com toda a licença aqui, quando a gente é um bebezinho, e eu tenho 2 filhas, tenho a Catarina que já tem 7 anos, nós temos a Helena aqui que está 1 ano e mês e um pouquinho. A gente nasce, é claro que a gente tem todo um processo de desenvolvimento e não há tanto uma intencionalidade. É claro que a gente vai desenvolver tantas outras habilidades e ao mesmo tempo a gente vai encarar vários outros desafios no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, né? Mas como eu falei, respeitando aqui uma licença poética para nossa reflexão, né? Então vamos lá, Rejane, falando de Ceará também, né? A Carol falando, inclusive, que precisa muito dessa live. Eu tô passando por uma grande transformação, mas tenho baixa autoestima. Então vamos juntos aqui, Carol. E quando eu falar alguma coisa, fizer sentido para vocês, quem tiver aqui ao vivo, fique à vontade para apertar aí no coraçãozinho, igual a Catarina, minha filha mais velha, fala. Quando ela acompanha aqui, ela aperta sem dó. Isso ajuda o Instagram a entender que é um conteúdo relevante. E aí ele acaba compartilhando com mais pessoas. E se você tiver alguém que talvez precise de um boost, de uma energia aí para lidar melhor com autoestima, para lidar melhor com a ansiedade, talvez precise de uma confiança a mais, tem uma setinha para cima, um aviãozinho, que só você clicar ali, chama algumas pessoas que de repente talvez possam ser beneficiadas dessa live. Não é para ficar enchendo o saco de ninguém que não queira, mas quem sabe você pode estar ajudando, contribuindo aí para que a gente passe essa mensagem adiante, né? Mas então vamos lá. Primeira atitude de autoconfiança, e aí eu quero ver se vocês não concordam. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente nasce. O bebê, o que ele faz quando ele nasce? Eu gosto muito da interação de vocês aqui, inclusive. Não quero deixar chato a coisa, mas quando a gente fica participando junto, eu acho que fica mais divertido, né? O que um bebê faz quando nasce? O bebê chora, né? O bebê chora quando nasce. E se vocês já perceberam, e aí depois, claro,
Às vezes o bebê tá chorando, ou a criança novinha tá chorando, e de repente quando ela tá chorando, daqui a pouco ela pode estar rindo. E às vezes numa velocidade também tá rindo, tá brincando, às vezes até tá rindo e chorando, né? Às vezes eu fico brincando com a minha filha, jogando ela pra cima, às vezes ela tá chorando, ela ri e chora ao mesmo tempo. Mas qual que é um primeiro passo aqui para vocês anotarem? Isso aí, pessoal, ela chora. Boa, Mirinha, tudo bom? Fabrício chora. Ela deixa claro as suas emoções. Então, a primeira atitude é deixar claro o que está sentindo. Deixa claro as emoções. Se eu tô claro, nasci, tá frio, tá dor, tô num lugar difícil, eu vou chorar, vou demonstrar o que eu tô sentindo, às vezes com o que eu posso, chorando ou sorrindo, né? E talvez eu já quero começar aqui nessa nossa reflexão, né? Por que será que isso tem a ver com autoconfiança? Quantas vezes, e quem nunca que tentou ao máximo fazer o contrário, esconder as emoções, esconder o que estava sentindo. Talvez até como se eu não me sentisse à vontade para demonstrar o que eu sinto. Claro que às vezes o que a gente vai passando ao longo da nossa vida e que vai dificultando essa questão da confiança. Às vezes a gente vai até aprendendo que talvez não é certo demonstrar o que a gente está sentindo. Quantas vezes a gente não engoliu, quer dizer, não ouviu, engole o choro, não pode isso, não pode aquilo. Então é como se a gente fosse aprendendo, ou talvez até desaprendendo, a expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí o que acontece é que elas vão se acumulando, aí a gente acaba explodindo, a gente acaba às vezes fingindo que a gente está sentindo uma coisa que a gente não está sentindo. É claro que tem uma questão de uma convenção social, né, que a gente vai aprendendo nas relações interpessoais, mas ao mesmo tempo talvez a gente esteja no extremo desse de não demonstrar as nossas emoções e às vezes sofrendo com isso, e às vezes adoecendo com isso, por engolir tantos sentimentos, tantas emoções. Quem que tá aqui comigo aqui? E se a gente fosse... Desculpa. A Carol falando, eu acumulo, explodo. A Regiane, verdade, eu tento ao máximo esconder as emoções. Então, se a gente for pensar aqui, vamos dar uma nota... É claro que essas questões são muito subjetivas, mas se a gente for dar uma nota aqui, ajuda a gente a pensar em que eu preciso melhorar. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10... para a sua vida, para o seu momento atual, do quanto que está a sua habilidade de expressar as suas emoções, de deixar claro e expressar o que você está sentindo. De 1 a 10, que nota que você se daria? A Mara falando, né? Bem, trabalhei muito em obstetrícia e até hoje chora, ri, brinca, mas sabemos que quando ela está contente, ela sorri e deixa um sorriso que acaba contagiando. Com certeza, Amaro, é bem isso, né? Às vezes tá chorando, tá dando trabalho, a gente fica meio desesperado, talvez a gente tem um instinto até, né, de um choro de uma criança, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer que pare e tudo mais. Ao mesmo tempo, um sorriso de uma criança parece que meio que derrete a gente por dentro, né? A Kátia falando que a ansiedade causa refluxo e trava as mandíbulas, com certeza isso acontece. Então vamos pensando aí. O pessoal já tá comentando aqui, né? Eu vou, de repente assim, vocês estão colocando aqui, mas eu vou lendo os números só, pra todo mundo ficar à vontade de colocar, tá? Mas então tem aqui 0, 3, talvez 5, 8, 1, nota 7, 5, 7, ou até menos, né? 5, legal. Inclusive o Eduardo trazendo aqui, né, o movimento da gente ser mais vulnerável, exatamente, né, Eduardo? Isso pode ajudar, às vezes parece que é o contrário, né? A gente não pode demonstrar o que a gente sente, né? 8, 3, 5, legal, legal. Que bom, gente, tô gostando da participação de vocês, é isso aí. Agora eu quero falar de um segundo ponto, e às vezes eles estão meio que em cadeia, né? Mas um segundo ponto, que talvez seja uma atitude muito difícil quando a gente fala em ansiedade, e que a gente vê claramente ali nos bebês, quando nascem, o pessoal colocando aqui 5, é a capacidade ou atitude de viver no agora, de viver no momento presente. Talvez até como a gente falou, muda, de repente quando tá feliz, tô triste, tá doendo, eu choro, mas ao mesmo tempo tá feliz, eu tô agora feliz. Eu não tô, o bebê não tá ali, pô, será que
daqui a amanhã ou vai acontecer tal coisa? Será que eu vou conseguir andar daqui a quantos meses? Mas e se der problema? E se acontecer alguma coisa com a minha mãe? Será que eu vou ter leite? Será que eu não vou? Então, talvez tenha aí uma capacidade, como eu falei, obviamente com a licença aqui da nossa brincadeira, mas falando sério, pela própria capacidade do bebê ali também, né? Que está desenvolvendo todo um processamento, até nessa capacidade de pensar, de antever o futuro. E que isso pode ser bem-vindo, contanto que em equilíbrio. Mas a gente sabe bem que quem vive com ansiedade, às vezes tem um grande desafio de viver no presente. Parece que eu estou sempre lá na frente. Ou às vezes remoendo alguma coisa do passado. E normalmente a minha dor e o meu sofrimento vem de algo do passado ou do que eu estou projetando lá na frente. E aí eu acabo perdendo grandes oportunidades de viver no momento, né? O Léo Gregório aqui falando, inclusive, né, que vejo muito isso que você está falando nos meus estudos sobre budismo, viveu agora, com certeza. Essa questão da presença, da meditação, né, que é um exercício, que é uma coisa importante, às vezes até como a gente traz para um trabalho mesmo de exercitar a nossa presença. Muita gente fala até, poxa Pedro, parece que eu não lembro. Às vezes a pessoa falou, eu estava viajando, às vezes eu estava lendo alguma coisa, quando eu vi eu já estava em outro lugar, eu estava assistindo uma aula, mas quando eu vi a aula acabou e eu não lembro de nada do que aconteceu na aula, né? Quem nunca já passou por isso, né? Ou parece que, poxa, minha memória está muito ruim. E às vezes quando a gente vai ver, a gente vai conversar no consultório, por exemplo, consultório atualmente já tem mais de ano que o meu consultório é online, que é quase como se eu estivesse aqui com vocês, mas a gente se vendo ao vivo aqui pelas sessões online. Mas enfim, na ideia do consultório, no atendimento individual, que muita gente relata isso, né, Pedro? Minha memória tá muito ruim, eu não tô conseguindo lembrar as coisas. E aí tem um ponto, enfim, claro, a ansiedade pode sim interferir na memória, questões emocionais podem interferir na memória, mas um ponto primeiro que eu trago para checar é quanto de presença você estava quando você estava vivendo o que você estava vivendo. Tem um filme que eu quero sugerir para vocês, inclusive vocês estão anotando aí, que é o Clique, que é daquele Adam Sandler. E ele parece bobo, é uma comédia que ele encontra um controle remoto e ele vai acelerando a vida. Mas tem uma reflexão muito grande em relação a isso, de estar ou não estar presente. E a gente nasceu também presente, né? Então não é uma coisa mirabolante que a gente vai ter que descobrir de outro planeta, mas talvez seja resgatar uma coisa que a gente já pode ter dentro da gente, com exercício, com atividade. Tem um outro, talvez aí eu sugeri um filme, que é o Clique, e eu quero sugerir um livro, que é do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora. O nome dele é bem complicado de escrever, é Eckhart Tolle, né? Mas se você botar O Poder do Agora, é um clássico, e ele tem inclusive algumas sequências que vale a pena ler e auxilia nesse processo da gente exercitar a nossa presença e estar no aqui e agora. E eu quero perguntar para vocês aqui, de 1 a 10, como está a sua habilidade de viver o presente, de estar presente? E a gente pode fazer inclusive um exercício aqui de respirar. Às vezes a gente focando na nossa respiração e às vezes a gente estando atento, observando alguma coisa. Tudo bem que aí fica naquela ideia, será que eu pensei, não pensei, né? Contemplando, focando às vezes a nossa atenção, fazendo um exercício de contemplação, tirando uns minutinhos ali, às vezes até para se divertir, como uma criança pode estar se divertindo, brincando, e você vê ali que o olho dela está brilhando, que ela está muito presente ali, né? E você também, com certeza, já foi assim, pode resgatar pelo menos um pouco disso aí, né? Tudo bem que o bebê também não nasce com os boletos para pagar, não nasce com as dificuldades da vida, não passou talvez ainda pelas pancadas, pelos traumas que inevitavelmente a gente passou, mas tem aí essa esperança dentro da gente, né? O pessoal está comentando aqui, pois é, legal. Falou que tem um livro também, que bom, 5, 5, 0, 5, 8, 3, 8, pois é, 7, né? Então tá bom, vamos lá.
podem ir colocando, podem ir anotando ali, o que, que eu posso fazer para ir melhorando, né? Essa nota não é uma coisa para eu, tá vendo, tô péssimo em tudo, mas é para ver o quanto que eu tenho para melhorar e o que, que eu posso fazendo para melhorar, qual um desses pontos talvez sejam mais chaves para eu focar, né? Número 3. Número 3 aqui, olha o que eu coloquei. Não liga para a sua aparência ou para que os outros estão pensando dele. Isso, inclusive, eu já ouvi da Marisa Pia, que é uma terapeuta que cheguei a fazer um curso com ela, inglesa. Ela foi considerada uma das melhores, acho que a melhor terapeuta do Reino Unido e por alguns anos seguidos. Já trabalhou com muitos famosos lá nos Estados Unidos, na Califórnia também. Mas ela comenta sobre isso, né? Um bebezinho, ele não fica assim... não, peraí, não, eu tô muito gordinho aqui, não olha pra mim não, eu tô com a fralda suja, acho que eu não tô cheirando bem. Não, ele fica aqui, vem, ele quer atenção, ele quer ser abraçado, ele quer ser cuidado, e ele não tá muito ligando pra como é que ele tá. Às vezes tá comendo, tá todo sujo, né? A cara toda suja, se esfrega no chão, na areia, no parquinho, né? Então tá com a roupa suja, pode estar com a roupa rasgada, tá de fralda, tá com a fralda suja, né? E não tá nem aí para o que estão pensando. Imagina a gente sair todo sujo, com fralda suja, fedendo, né? A gente sai, às vezes, tenta sair arrumadinho e ainda fica todo, meu Deus, o que estão me olhando, o que estão achando, né? Então talvez a gente tenha esse terceiro ponto. A gente tem esse terceiro ponto aí do nosso bebê interior que não tá muito nem aí para o que os outros estão achando, ou talvez para nossa aparência, ao ponto de, às vezes, nos isolar. E, como eu falei, gente, claro que eu tento aqui trazer o máximo de humor possível, eu espero que o pessoal tá rindo aqui, que bom, né? Mas eu lembro até de uma roda de terapia comunitária, eu viro e mexe falo isso, inclusive eu fiz uma pergunta aqui pro pessoal, e é uma coisa que vai acontecer em breve, para quem usa o Zoom, para quem tem o Zoom, que eu falo muito das rodas de terapia comunitária, que a gente chama de terapia comunitária integrativa, que foi a minha grande escola. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu fiz a formação em terapia comunitária, então já comecei a trabalhar com grupos até antes de estar formado como psicólogo, que é uma formação à parte, a terapia comunitária integrativa, e é possível fazer ela online, via Zoom, e a gente vai fazer e tudo mais, então muito legal. E aí quem estiver topando aí, a gente vai falar mais sobre isso, podem vir falar comigo também. Mas eu lembro de uma roda que a gente estava fazendo na Candangolândia, aqui numa cidade satélite aqui perto aqui de Brasília, enfim, colado aqui, na verdade, é até difícil a gente falar para quem é de fora, como se fosse um bairro aqui de Brasília. E essa pessoa participou e ela riu, brincou, e às vezes, claro, a gente às vezes chora junto, os temas são desafiadores, mas no final ela disse que queria agradecer porque ela não lembrava a última vez que ela tinha sorrido na vida. Ela não lembrava a última vez que ela tinha sorrido, ela estava muito mal. Então o sorriso também é algo curativo, então por isso que eu acredito muito para mim e tento trazer para o meu trabalho um senso de humor também, né? Mas essa questão da minha autoestima, de autoconfiança, da minha aparência, de uma preocupação excessiva com a minha aparência, às vezes me traz um isolamento, às vezes pode me trazer um processo depressivo, às vezes pode me trazer posso estar paralisando a minha vida e muito angustiado, uma crítica, uma autocrítica muito destrutiva comigo mesmo, com a minha aparência, e que você pode talvez tentar, talvez se inspirar até nisso que eu estou falando, que no seu bebê interior também, além de, claro, todo o trabalho que é possível a gente fazer, né? E aí, de 1 a 10, como é que tá? Qual é a sua preocupação? E quanto que você fica pensando, o que que os outros estão pensando de você? O que que os outros estão achando de você? De como é que você se sente consigo mesmo, com a sua aparência, né? Com a sua, a gente fala em autoestima, mas e aí uma parte da autoestima é a autoimagem, como eu me vejo, né? E como eu me vejo, como é que eu acho que os outros me veem. Pois é, a Mara comentando, né, que não pode perder o foco, claro, a profissão, não pode perder o cuidado, mas às vezes chega em casa e chora, será que poderia ser melhor? Com certeza, são coisas muito emocionantes mesmo, esse trabalho aí como profissional da área de saúde é bem desafiador. Pergunta como que eu sei, né? A Elisângela, tema massa, que bom, Viviane rindo aqui, verdade.
Que bom. Só me preocupa minha aparência algumas vezes. 5. Mari 11, né? Então vamos pensando aí como é que tá essa sua preocupação em relação à sua aparência. Vai colocando aí uma notinha. Eu já vou passar pro número 4. Chegamos na metade, que eu prometi 5, vou fazer 6. Então chegamos na metade, estamos na metade do nosso tempo, então tá tudo certo, que bom, estamos juntos aqui. Número 4. Esse aí, então, quem tem filho então, em casa, vai saber bem. Pessoal aqui, 5, 11, 3. Quem tem filho em casa vai saber como é que é isso. Número 4. Não aceita não como resposta. Esse aí a gente ri às vezes até para não chorar e haja paciência. Mas não aceita não como resposta. Como é que é isso? A criança, principalmente quando já tá, né? Mais novinha aí, por exemplo, na idade da minha filha, então isso aqui é um clássico. Não aceita não como resposta de jeito nenhum. Quer subir a escada, quer subir onde não pode, quer subir, não sei, quer botar o dedo na tomada, quer puxar o carregador, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Se a gente não cuida, e não adianta falar uma vez não, não adianta falar não algumas vezes, né? É um exercício até, e é claro que a questão de estabelecer limites é algo super importante, né? Como a gente estabelece limites? Muitas vezes é na repetição, é um exercício grande de repetição, principalmente talvez alguém que, sinceramente, particularmente como eu, não é adepto à utilização da violência para a educação, né? Acho que já foi nessa época, quem aqui talvez não levou uma chinelada, uma sentada ou várias, mas na minha percepção, não acredito que seja a melhor forma da gente educar, e mesmo assim é necessário sim educação, estabelecer limites, e aí talvez a gente tenha ainda mais desafios quando a gente tem menos recursos, talvez violentos ou autoritários. Não é a ideia da gente conversar sobre isso agora, mas muito sobre a repetição, muito sobre um processo e um exercício intenso, né? Às vezes de exemplo, de paciência e de dizer não. Mas então você está dizendo, Pedro, então ser desobediente, não ouvir não, isso é uma coisa boa, isso é algo de autoconfiança? Ou isso é uma dificuldade? O que é isso? Né? E é claro que o que eu estou querendo dizer aqui, como não ouvir não, né? Ou não aceitar o não como uma resposta. É desse jeito, o pessoal está se identificando aqui, né? Já levei muita sentada e tal. É que acontece, eu até fiz uma pergunta outro dia nos stories e a gente tava falando sobre essa questão, né, de autoestima, que às vezes eu tenho uma grande dificuldade em ouvir não, e às vezes eu até vou me limitando, eu vou me paralisando, inclusive, para não ouvir um não. Então eu tenho medo do não ao ponto de eu não buscar um sim. Seja de oferecer alguma coisa, seja de mostrar, seja de eu buscar alguma coisa, seja de eu encarar um desafio, seja um não, é tão fundamental, às vezes, desenvolver a nossa musculatura de ouvir não. E não que não seja fácil, mas o não pode ser um não num relacionamento, um não pode ser um não numa entrevista de emprego, numa entrevista de trabalho, enfim, numa prova. E como é que anda a nossa tolerância, a nossa frustração até de ouvir o não e de continuar e de perseguir, né? E de persistir na busca de um sim, independente de qual seja esse sim. Né? E é claro, como a gente está falando aqui, brincando, e claro que tem contextos muito diferentes, mas esse não ouvir um não, e esse ir além, e às vezes até de uma forma irrazoável, como a gente vê nos bebês, nas crianças, de irem além, de não se contentarem com o não. Né? E às vezes a gente não só, talvez, claro, de repente até por toda a educação que a gente teve, e sem de forma nenhuma querer culpar aqui, buscar culpados dos nossos pais, da nossa sociedade, até porque com certeza eles fizeram o melhor que puderam no contexto que estavam e com o recurso que eles tinham, e que era um recurso natural e às vezes até compreensível e estimulado na época. E hoje em dia a gente ainda tem divergências nesse assunto, né?
Só que pra mim é o seguinte, a gente já entende que eu não posso bater. Nenhum adulto, né? Não posso bater, imagina, bater na minha mulher, ou a mulher bater no homem, bater em alguém, posso decidir as coisas com a violência, mas se a gente for... então eu só posso bater numa criança que ela é bem menor do que eu e porque eu a amo muito. Tirando isso, eu não posso bater em ninguém porque é violência, é crime. Então é óbvio que talvez a gente esteja em um momento de transição em relação a isso, mas aí às vezes nos faltam recursos, né? Mas talvez até por conta dessa educação, talvez até por conta que a gente sofreu a dor do não, e às vezes nem foi só essa na educação, mas às vezes a dor do não como uma rejeição, a dor do não como uma grande frustração, como algo que nos tolhe, algo que nos coloca como incapaz, né? E aí, às vezes, a gente para de tentar, a gente para de ousar, a gente para de oferecer, de oferecer possibilidades, né? De oferecer, talvez até a nossa força de trabalho, de oferecer possibilidades para o mundo, com o medo do não, e isso pode estar paralisando a nossa vida, né? Seja no campo dos relacionamentos, seja no campo dos estudos, no campo do, sei lá, no campo profissional. Então, claro, dadas as ressalvas aqui, de 1 a 10, como é que anda a sua capacidade de não aceitar um não como resposta? E é óbvio que também existem limites para isso, né? No sentido do espaço do outro. Mas às vezes eu posso tentar de uma forma diferente, eu posso, enfim, né? Claro que é sempre importante a gente contextualizar isso, né? Mas vamos lá, pensa aí como é que tá a sua capacidade do não. E aí, gente, tem esses mais outros 2 pontos que talvez eu deixei pro final, que eu acho que são talvez até mais importantes do que tudo que a gente está falando aqui. Esse é um ponto que é muito estimulante, que é impressionante, que talvez a gente já nasceu com isso. E se a gente não tivesse nascido com essa habilidade, com esse nível de atitude, se a gente não tivesse nascido com isso dentro da gente, a gente não teria aprendido a falar, a gente não teria aprendido a comer, a gente não teria aprendido a engatinhar, a sentar, a andar, a correr. Sinceramente, se não fosse por essa atitude, e aí honro muito até o nosso bebê interior, o seu bebê anterior, porque se a gente não tivesse nascido com essa capacidade, a gente não teria feito nada na vida, não teria aprendido nada na vida. Porque o bebê, e aí o Amaro pode dizer aqui, o bebê, o que o bebê nasce sabendo fazer? Ele nasce sabendo chorar, fazer cocô, mamar, e olha lá, ainda tem todo um processo de adaptar ali para mamar e tudo mais. Mas a capacidade que eu coloquei aqui, levantar a cada tropeço e tentar de novo. Então esse é o 5 e ele está muito conectado com o 6, que é o bônus aqui que eu quero trazer. Mas esse é um ponto fundamental, principalmente talvez alguém que tenha já num momento de dificuldade em relação à saúde emocional, à saúde como um todo. E esse talvez seja um ponto importante para a gente for pensar em tudo que a gente aprendeu na vida. Levantar de cada tropeço e tentar de novo. Esse é um ponto impressionante, né? Esse é um ponto impressionante porque você vai vendo que como é que a criança vai aprendendo, ela não vai aprendendo sabendo, né? Na verdade ela vai, ela tenta, ela cai, ela tenta falar e fica gritando, fica aprendendo, e vai desenvolvendo a habilidade, vai desenvolvendo a musculatura na tentativa e erro. E quantas vezes não dá certo? Quantas vezes não dá certo? Quer dizer, são milhões de tentativas. Posso estar até exagerando, mas eu acho que são milhares de tentativas mesmo, de ir, de alcançar, de puxar alguma coisa. E você vai vendo que daqui a pouquinho eu vou tendo um pequeno avanço. Mas o pequeno avanço ele vem de uma tentativa frustrada, de um tropeço, às vezes de uma queda, de um choro, e de novo de uma tentativa, de um tropeço, de uma queda. E aí cada tentativa talvez eu suba mais um pouco, talvez eu vá um pouquinho além. E eu acho que esse talvez seja um ponto crucial para a nossa reflexão aqui. Esse e
E aí a gente pode até, vocês podem de repente colocar nota para esse, mas eu quero incluir o sexto. Eu quero incluir o sexto porque ele está relacionado, mas ele tem um insight a mais aqui que eu acho que vale a pena como o nosso ponto aqui de reflexão, de superação. Porque quem aqui nunca, talvez até já tenha falado, e às vezes até pode estar acreditando, de verdade, mesmo não sendo uma verdade. Que é, Pedro, eu já tentei de tudo e não consigo melhorar da minha ansiedade. Pedro, eu já tentei de tudo e continuo tendo crise. Eu já fiz de tudo e fico com tal e tal sintoma. Quem aqui já não pensou, já não falou, ou já não viu, mas eu já tentei de tudo. E é claro que a gente até falou isso um outro dia, né, que é quase como se essa fala, mesmo que eu possa estar acreditando, ela está me limitando. Ela está me limitando a, de repente, a buscar várias outras oportunidades. E agora eu já tenho, inclusive, uma saída para essa pergunta, para essa resposta, para ajudar a gente a trazer um novo senso de consciência. Você já tentou de tudo? Então, faz para mim uma lista de tudo que você já tentou. Ai, Pedro, já tentei de tudo para superar minha ansiedade, eu tô cada vez pior. Me faz uma lista de tudo que você já tentou. De verdade. E me diz quantos itens tem nessa lista. Porque às vezes eu tô na ilusão de que eu já tentei de tudo, já fiz tudo, já tentei de tudo, e às vezes eu tô, é meio que quase como uma fala para eu desistir de tentar. E às vezes eu vou ver o tentou de tudo lá, foram quantas vezes mesmo? Foram quantas tentativas, quantas estratégias diferentes mesmo? E às vezes se você fizer essa lista, talvez você possa ter um contato mais real com o que foi de fato já experienciado e aí com certeza a lista de novas possibilidades é ainda maior. E aí se a gente traz essa ideia da criança, né, que ela vai, ou do nosso bebê interior ali, né, quase um bebê ali, se a gente fala bebê, sei lá, de 0 a 2 anos ali, que ainda é bebê, tá aprendendo a falar. Ah, eu já tentei falar, mas não consegui, então eu vou desistir, não vou falar mais. Pô, já tentei comer aqui, enfiei comida até na orelha, mas não acerta a minha boca. Já tentei subir nesse negócio, quantas vezes eu caí, já tentei sentar, depois já tentei engatinhar, já tentei ficar em pé. Quantas tentativas, né? E quantas dores também, às vezes cai, machuca, bate a cabeça, quantas vezes? E aí eu quero trazer o sexto ponto que talvez feche aqui a nossa conversa e que tem a ver com esse quinto, que é fazer ou começar alguma coisa antes de saber e até conseguir. Ou seja, eu começo a fazer uma coisa, às vezes eu começo sem saber. E eu vou fazendo até eu conseguir. Quando a gente vai começando, quando o bebê vai começando a tentar sentar, ele não sabe sentar. E ele vai tentando, e ele vai chorando, e ele vai fazendo até conseguir. E aí, por que eu tô falando isso, né? Tô repetindo isso, mas é importante frisar esse ponto. Começar antes de saber e fazer até conseguir. O que normalmente a nossa insegurança, às vezes nosso medo, a nossa ansiedade faz? Às vezes tende a nos paralisar e aí eu só quero começar a fazer alguma coisa quando eu tiver a certeza que eu vou fazer perfeito. Eu só quero fazer de verdade quando eu já tiver a certeza que vai sair 100%. Quando eu já tiver a certeza que eu sei. E aí, você percebe que talvez esse é um ponto importante, o contrassenso disso, porque às vezes quanto potencial que às vezes existe ali, que não está sendo colocado em prática, às vezes pelo medo do não, pelo medo da rejeição, pelo medo de dar errado, pelo medo de me frustrar, talvez pelas dores que eu passei na minha vida e que ainda não superei. Então, como se fossem feridas que eu vou carregando. Então, agora eu só vou fazer tal coisa se eu tiver certeza que vai dar certo.
E o que é que eu vou fazer se eu vou ter certeza que vai dar certo? Na verdade, o que a gente vai aprendendo é fazendo, né? Daqui a pouco, e é interessante isso, a gente vai vendo até os saltos do desenvolvimento ali, antes para sentar é uma dificuldade, tenta e chora, daqui a pouco parece que sentar, é óbvio. E aí o meu negócio agora é engatinhar, e às vezes eu vou me arrastando, mas eu não aprendo a engatinhar sabendo a engatinhar, tendo certeza, fazer um curso, e aí eu só vou tentar quando eu já tiver certeza que eu vou sair engatinhando. E às vezes é isso que pode estar te paralisando. Às vezes é isso que pode estar, talvez, tirando, impedindo ou limitando um grande potencial de realização que você tenha para sua vida, para o que você queira para você, para sua vida. E às vezes a consequência disso pode ser aí uma trava ainda maior, né? Uma dificuldade ainda maior de ousar, de tentar e de, não, vou tentar para só se der certo, eu vou tentar até dar certo. Eu vou tentar, eu vou tropeçar e a gente vai tropeçando e aí a gente vai aprendendo. E talvez a gente vai, né, podendo deixar claras nossas emoções, vou vivendo no agora ali, não vou ligando se eu tô tropeçando, talvez eu não vou ir aceitando os nãos ou os desafios como uma resposta para algo que vai me paralisando, e eu vou conseguindo levantar a cada tropeço, tentando de novo, e fazendo antes de ter a certeza, ou antes de saber exatamente o que vai acontecer, o que vai dar, ou se o resultado vai sair perfeito. E é óbvio que eu vou aperfeiçoando e eu vou melhorando conforme eu vou fazendo. E quanto menos eu vou fazendo, é claro que menos eu vou melhorando e vou tendo a capacidade de me desenvolver. É assim como algo que eu gosto de repetir muito, que a diferença do mestre para o discípulo, né? A diferença do mestre para o discípulo é que o mestre já errou mais vezes que o discípulo já tentou. Então talvez, e aí a gente pode ter diferentes analogias, né? Mas tem aquela outra também, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Ou seja, talvez um mestre não foi um iluminado que chegou e de repente sabia de tudo, e aí, é claro que com todas as vantagens, não estou dizendo que não tem desigualdade, que não existem privilégios no mundo que a gente vive. Mas também, com certeza, assim como o Vitor Damasio, um cara que eu gosto muito, ele fala que sempre vai ter alguém que teve mais privilégio que você, e talvez tenha ainda mais dificuldades, ou tenha feito menos que você, e com certeza tem gente que teve muito menos do que você recebeu, com maiores dificuldades ainda, e conseguiu transformá-las ainda em grande potencial. E a ideia aqui não é que a gente fique se comparando com as outras pessoas, talvez isso até teria sido uma do nosso bebê interior, mas que a gente possa se comparar com a gente mesmo, né? Qual que era o meu antes arrastar, que agora eu já estou sentando, que agora eu estou engatinhando, o que eu quero então andar, quanto que eu tenho para engatinhar, para tentar, para errar e para crescer, né? Então, gente, eu tava namorando com esse tema aqui já há um bom tempo, porque vira e mexe vinham reflexões como essa, mas como eu estou dizendo aqui, e aí se você está acompanhando aqui ao vivo, ou nesses dias, essa semana vai ser muito especial, a gente vai falar muito sobre a questão da ansiedade, de autoestima, a gente vai inaugurar aqui, reinaugurar com uma versão super turbinada do meu desafio de 21 dias para mais autoestima e menos ansiedade. E a gente vai ter participações especiais, bônus especiais, inclusive algumas delas vão aparecer ao longo da semana. Mas fiquem de olho aqui no meu Instagram, se você por acaso não está acompanhando no Instagram, é Pedro Costa _fala ansiedade. Se talvez você não esteja recebendo aí as dicas lá pelo WhatsApp, venha falar comigo também aqui no Instagram. Manda uma mensagem, manda um direct dizendo que eu quero. E aí, gente, valeu a pena? O que vocês acharam da live de hoje? A Viviane falando, quando começa a me dar, coloco para você ouvir. Hoje quase não tenho crise. Que bom, Viviane, fico feliz com isso. Desde quando a perfeição é essencial, só acho que devemos começar algo novo. O que seja o primeiro caminho, isso aí, legal. Gente, queria pedir para vocês o seguinte, então, terminando essa live,
ela vai ficar salva aqui no Instagram. Se você puder dizer o que você tirou dessa conversa de hoje, o que foi significativo para você, talvez você esteja vendo isso em outro espaço, em outro momento, coloca aqui na gravação do IGTV o que você tirou, o que foi de positivo para você, deixa aqui nos comentários, eu estou muito feliz em ouvir. E quem sabe, é claro que a ideia é que a gente fique melhorando sempre, né? Então é isso, gente. Beijão para vocês, tudo de melhor e até a próxima.